Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje domingo, dia do Senhor, dia 25 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 2 ao 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. De repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E eu espero que esse domingo seja um domingo muito abençoado para você, para sua família, e que todos tenham a oportunidade de ir à igreja, de participar da Santa Missa, e de fortalecer, recebendo a Sagrada Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor, que é alimento, que é remédio, que é cura para a nossa alma. O Evangelho de hoje, ele vai nos falar da transfiguração do Senhor. E eu queria começar com algumas palavras do Papa Francisco. No ano de 2017, ele fez uma reflexão muito maravilhosa falando sobre esse evangelho. E ele disse assim: a subida dos discípulos ao Monte Tabor leva-nos a refletir acerca da importância de nos desapegarmos das coisas mundanas, a fim de fazer um caminho rumo ao alto e contemplar Jesus. Trata-se de nos pormos à escuta atenta e orante de Cristo, o Filho amado do Pai, procurando momentos de oração que permitam o acolhimento dócil e jubiloso da Palavra de Deus. Nessa ascensão espiritual, nesse afastamento das coisas mundanas, somos chamados a redescobrir o silêncio pacificador e regenerante da meditação do Evangelho, da leitura da Bíblia, que leva rumo a uma meta rica de beleza, esplendor e alegria. E quando nos pomos assim, com a Bíblia na mão, começamos a sentir essa beleza interior, essa alegria que a Palavra de Deus gera em cada um de nós. E sobre essa beleza, numa outra homilia, o Papa Francisco disse: em que consiste essa beleza? O que os discípulos viram? Um efeito especial? Não. Eles viram a luz da santidade de Deus brilhando no rosto e nas vestes de Jesus. A imagem perfeita do Pai foi o que os discípulos viram. A majestade de Deus. Naquele momento, a beleza de Deus é revelada. Mas Deus é amor. Assim,
os discípulos contemplavam com os olhos a beleza e o esplendor do amor divino encarnado em Cristo. Naquele momento, eles tiveram uma amostra do paraíso. Que surpresa para aqueles 3 discípulos! Eles tiveram a face do amor diante dos seus olhos por tanto tempo, sem nunca terem percebido como era lindo. Só agora eles percebem isso com tanta alegria, com uma imensa alegria. E o Papa Francisco continua dizendo: Cristo é a luz que orienta nosso caminho como a coluna de fogo para o povo no deserto. A beleza de Jesus não afasta os seus discípulos da realidade da vida, mas dá-lhes a força para seguirem até Jerusalém, até a cruz. A leitura do Evangelho traça um caminho para nós. Segundo o Papa Francisco, essa palavra nos ensina como é importante permanecer com Jesus, mesmo quando não é fácil entender tudo o que Ele diz e tudo o que Ele faz por nós. Ao ficar com Cristo, aprendemos a reconhecer em seu rosto a beleza luminosa do amor que Ele nos dá, mesmo quando traz as marcas da cruz. E o Papa Francisco finaliza: procuremos ao nosso redor os sinais dessa luz que enche nossos corações e nos abre ao serviço. Meus irmãos, eu quis trazer um resumo dessas reflexões do Papa Francisco, porque o Evangelho de hoje sobre a Transfiguração, ele é muito especial porque foi um acontecimento maravilhoso que aqueles 3 discípulos tiveram a oportunidade de presenciar, mas tiveram que guardar no seu coração por um tempo. E esse Evangelho, ele traz grandes ensinamentos para nós, ensinamentos que o Papa Francisco nos trouxe para enriquecer ainda mais a nossa fé. Eu creio que o motivo que Jesus convidou Pedro, Tiago e João para irem com ele ao monte é para nós também entendermos que esse tempo de Quaresma é tempo de irmos ao monte, é tempo de irmos ao encontro do Senhor, é tempo de renunciar à vida velha, é tempo de renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus. E naquele lugar, ali naquele monte, quando Jesus se transfigura e os discípulos Pedro, Tiago e João têm a oportunidade de ver Jesus como um dia nós o veremos, de ver Jesus tal como Ele é e ainda presenciar Elias e Moisés, que representam os mandamentos e os profetas, ou que representam todo o Antigo Testamento. Então, o que os discípulos presenciaram foi o encontro do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Isso é maravilhoso, isso é grande, isso é para nós termos a certeza da missão, do plano, do projeto de amor incondicional do Pai por cada um de nós. Ali estava Jesus, o Novo Testamento, se encontrando com o Antigo Testamento. E os discípulos, eles não somente presenciam, mas eles ouvem a voz do Pai dizendo: esse é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Aquela mesma voz que no dia do batismo de Jesus fala ali no deserto para João Batista. É a voz do Pai que hoje fala para os discípulos: Ele é o meu Filho. Escutem o que Ele tem a falar a vocês. Eu creio que naquele momento os discípulos ficaram muito perturbados porque eles presenciaram algo único, magnífico. Mas Jesus leva
Pedro, Tiago e João com um propósito que eles pudessem preservar essa verdade e revelar no momento certo. E a confirmação do chamado do Senhor na vida desses 3 discípulos. E algo me chama muito a atenção nessa palavra, é quando eles ouvem essa voz do Pai dizendo: esse é o meu filho, escutem o que ele diz. Sabe, irmãos, porque quantas pessoas param quando recebem uma resposta de Deus? Quantas pessoas hoje ainda buscam a Deus só querendo um milagre, querendo uma resposta? E ali era como o Pai dizendo para eles: vocês não vão ficar parados aqui. Esse momento de graça que vocês estão recebendo é um momento para que vocês possam entender que Ele é meu filho. Então escutem o que Ele diz. Obedeçam e sejam fiéis a Ele. E esse é o chamado do Pai para todos nós cristãos, para todos nós batizados. Escutar o Senhor, ouvir o Senhor e fazermos aquilo que Ele nos manda através da sua palavra. Porque só obedecendo ao Senhor, sendo fiel aos seus mandamentos, sendo fiel aos seus preceitos, é que nós vamos provar de verdade que a nossa experiência com Deus na intimidade, ela nos traz vida no nosso dia a dia. E um outro ponto muito importante que toca muito meu coração e que eu quero partilhar com vocês. A nossa experiência com Deus, ela não para no nosso encontro pessoal com o Senhor. O nosso encontro pessoal com Jesus é para que nós voltemos a nossa vida, ao nosso cotidiano e sejamos luz para as pessoas. Quando Pedro toma a palavra, ele diz: Senhor, é bom ficar aqui. Vamos fazer 3 tendas, um para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Eles ficaram tão maravilhados que eles queriam ficar ali para sempre, contemplando aquela maravilha. Mas não foi para isso que o Senhor os chamou ali. Eles viveram aquela experiência para que eles pudessem descer. Quando descessem, eles pudessem descer restaurados, fortalecidos, convictos da missão e levassem esse amor de Deus aonde eles estivessem. Trazendo para a nossa vida, eu gosto muito de brincar com as pessoas assim e falar: já pensou se nós pudéssemos ficar na igreja o dia inteiro? Se a nossa vida fosse uma vida de comunidade o dia inteiro? Se nós não tivéssemos que sair e enfrentar os problemas? Mas aí vem a resposta no meu coração, que é a resposta para todos nós, que vivemos o nosso dia a dia. Aquilo que nós recebemos quando nós estamos diante do Senhor na intimidade da oração. Aquilo que nós recebemos quando nós estamos na Santa Missa. Aquilo que nós recebemos quando estamos adorando o Senhor no Santíssimo Sacramento. Aquilo que nós recebemos quando nós participamos de um belo encontro. Não é para nós ficarmos ali, mas é para nós irmos evangelizar, mais convictos, mais fortes e com a certeza que o Senhor está conosco. Sempre que termina a Santa Missa, nós recebemos uma bênção. É uma bênção de envio. É uma bênção para dizer: agora sejam luz lá no mundo. Agora levem esse amor, essa bênção que vocês receberam aqui, levem para a casa de vocês, levem para o trabalho de vocês, levem para os amigos, para os vizinhos, onde vocês estiverem. Porque é aí que está o segredo da nossa luta espiritual. Esse relacionamento com Deus. Porque, irmãos, vamos ser sinceros.
Aqueles momentos que nós estamos ali na igreja, no encontro. Quantas vezes nós esquecemos os nossos problemas. Olhamos ali ao redor. Quando eu vou diante do Santíssimo rezar, mesmo que seja por 5, 10 minutos, para mim parece uma eternidade diante do Senhor, dá vontade de ficar ali. Mas o Senhor, Ele não quer que nós fiquemos ali o dia todo, porque Ele precisa de nós nas ruas. Ele precisa do nosso testemunho. Ele precisa que nós possamos dar o nosso sim e levar essa experiência da nossa subida ao monte, essa experiência de irmos ao coração do Senhor e de contemplarmos as suas maravilhas de uma forma sobrenatural, mas que esse sobrenatural seja transmitido aos outros. E é por isso que o Senhor falou: vocês são sal na terra e luz desse mundo. Os discípulos, eles viveram aquela maravilha. Eles viveram aquela experiência e eu creio que essa experiência foi fundamental para a caminhada posterior desses discípulos e dos outros também que depois receberam esse testemunho. E na nossa vida, meus irmãos, não é diferente. Nós somos chamados a subir o monte, a contemplar a beleza, a maravilha do Senhor. Nós somos chamados a ouvir a voz do Senhor, escutá-lo e fazer o que Ele nos manda. E depois de escutar o Senhor, nós somos chamados a voltar para o nosso dia a dia, mas agora deixando brilhar em nós a luz do Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Senhor, bendito seja o seu nome, e eu creio que todas as oportunidades que o Senhor dá a cada um de nós para contemplarmos as suas maravilhas são para enriquecer a nossa fé, são para nos fortalecer e nos tornar mais santos, Senhor. Assim como os 3 discípulos tiveram essa grande experiência da transfiguração, todos os dias o Senhor dá a cada um de nós também a oportunidade de ir ao seu encontro, a oportunidade de buscarmos o Senhor, a oportunidade de vivermos o sobrenatural que o Senhor tem para a nossa vida. Quando nós estamos diante do Senhor, quando nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, nós vivemos tantos momentos maravilhosos. E esses momentos são para santificar a nossa vida e para lembrar, Senhor, que é o Senhor que está conosco. Para lembrar que a Sua luz, ela ilumina o nosso caminho. E que o Senhor nos faz também luz na vida das pessoas. Por isso, Senhor, nos inspira cada dia mais a entender que tudo que nós recebemos do Senhor quando vamos Te buscar é para nós levarmos para os outros. É para nós anunciarmos o Seu nome, proclamarmos a Sua palavra, evangelizar e testemunhar que o Senhor vive. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.